Olá, hamsters! O mercado de criptomoedas é conhecido por seus altos, baixos e flutuações constantes. Mas você sabia que essas oscilações não dependem do acaso? Em vez disso, geralmente são as grandes notícias que fazem o mercado girar. Hoje vamos analisar algumas das maiores notícias que abalaram o mundo das criptomoedas e explorar como elas provocaram efeitos em cascata em todo o mercado. Pronto para se aprofundar? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Vamos mergulhar em 6 notícias que tiveram impacto no mercado cripto. Você provavelmente já está cansado de ouvir esse nome, mas ocupando o primeiro lugar da lista está a queda da FTX. Na verdade, em janeiro de 2022, a empresa valia 32 bilhões de dólares, dominando o mercado. Mas em novembro de 2022, foi publicado um artigo afirmando que a FTX tinha grandes problemas com seu balanço patrimonial e sugerindo que a exchange poderia estar super apresentando seus sucessos. E depois do pânico inicial e do anúncio da Binance sobre a ajuda com a insolvência, CZ, o CEO da Binance na época, disse mais tarde que eles estavam retirando o apoio porque não estavam satisfeitos com a devida diligência. E foi aí que o inferno começou. Nem mesmo um dia depois, o FTT, o token nativo da FTX, despencou e se espalhou o medo de que uma das maiores exchanges da época não tivesse liquidez para se manter à tona. Com a confiança abalada, o valor de outras moedas importantes como BTC e ETH também despencou. O Bitcoin sofreu um dos seus maiores golpes, atingindo uma baixa de 2 anos, caindo para menos de 16 mil dólares. Nas palavras de Ben Leidler, estrategista de mercados globais da eToro, o fracasso da FTX ocorreu no final de um anos horribilis que já havia visto o colapso do setor de tecnologia, taxas de juros acentuadamente mais altas e feridas auto-infligidas no setor. Em uma perspectiva mais positiva, o número 2 é os eventos de halving do Bitcoin. Embora os desdobramentos da FTX tenham feito com que os preços das criptomoedas dessem uma guinada para pior, as notícias positivas provaram ter o efeito oposto. A cada 4 anos aproximadamente, o Bitcoin passa por um processo chamado de halving, ou redução pela metade, em que as recompensas pela mineração de novos blocos são reduzidas em 50%, com o halving final previsto para o ano 2140. Nesse momento, o número de bitcoins em circulação atingirá seu suprimento máximo de 21 milhões. Essa iniciativa começou a ser implementada para lidar com as preocupações com a inflação e resultou em uma corrida de alta significativa à medida que a oferta diminui e as notícias de escassez aumentam o valor. De acordo com os dados da CoinLedger, uma consultoria tributária de criptomoedas, nos 6 meses seguintes aos halvings de 2016 e 2022, o Bitcoin teve um aumento de 51% e 83%, respectivamente. No entanto, também vale a pena observar que o Bitcoin não estava nem perto dos preços que vemos hoje. Em 2016, o Bitcoin custava apenas 650 dólares e em 2020, 8.572 dólares. Mais recentemente, o Bitcoin passou por um halving no início deste ano. E logo antes do evento de halving de 13 de março, o Bitcoin estabeleceu um recorde de 73.600 dólares, mostrando que a notícia do halving é quase mais impactante do que a própria redução pela metade. 3. A proibição de criptos na China. Em setembro de 2021, a China desferiu um dos maiores golpes contra o setor de cripto ao anunciar que todas as transações relacionadas a criptomoedas eram ilícitas. Até mesmo os serviços prestados a exchanges offshore. O Banco Popular da China também acrescentou que o Bitcoin e o Tether não eram moedas fiduciárias e, portanto, não poderiam circular. Tenha em mente de que a China é um dos maiores mercados de cripto do mundo e foi o lar de uma grande concentração de mineradores de criptomoedas do mundo. Em abril de 2021, estimava-se que a China tinha uma participação impressionante de 46% na taxa de hash global. O Bitcoin, que já estava enfrentando pressão de queda devido aos tweets de Elon Musk, já falaremos mais sobre isso, viu os preços despencarem novamente. Após essa notícia, o Bitcoin atingiu uma baixa de 3 meses e meio de 30.066 dólares. Depois, é claro, tem as ações dos grandes participantes como a Tesla. 4. Se o Bitcoin fosse como um hamster que descansa tranquilamente em sua gaiola, neste próximo exemplo, a Tesla é a mão que deixa cair uma enorme e saborosa guloseima na frente dele.
O hamster entra em frenesi, correndo para todos os lados, e toda a gaiola vibra com a energia dos outros hamsters, que empolgados começam a segui-lo. Mas com a mesma rapidez, Tesla pega a guloseima, deixando o pobre hamster confuso e correndo. Para dar um pouco mais de cor à história, em 2021 a Tesla, empresa de automóveis de Elon Musk, compartilhou a notícia de que estaria comprando $1,5 bilhão em Bitcoin e que poderia começar a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento no futuro. Essa notícia foi muito importante para o setor, pois faria da Tesla a primeira grande montadora a fazer isso. Ao mesmo tempo, o destemido líder da empresa adicionou o hashtag Bitcoin à sua página de perfil no então Twitter, agora X. This is Elon Musk. Essa notícia por si só fez com que o preço da criptomoeda saltasse 17%, chegando a $44.220, o que na época foi um recorde. No entanto, mais tarde a Tesla deu uma guinada de 180 graus e suspendeu a compra de veículos com Bitcoin devido a preocupações com a mudança climática. Após essa notícia, o Bitcoin caiu mais de 10%, juntamente com o custo das ações da Tesla, que também sofreu uma boa queda. 5. Aprovação do Spot Bitcoin ETF. Em um exemplo um pouco mais recente, você deve se lembrar da notícia da aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos em janeiro de 2024. Para este exemplo, pense no Bitcoin como um hamster que acabou de receber uma roda nova e brilhante em sua gaiola. A aprovação do Bitcoin ETF foi como a porta dessa roda se abrindo, dando ao nosso pequeno hamster acesso a uma trilha mais rápida e suave. It was perfect. Perfect. Como você pode imaginar, esse foi um anúncio muito importante para o setor, pois com ele veio a validação da legitimidade do Bitcoin no sistema financeiro convencional. E como um investimento legítimo, entre aspas, houve um aumento da confiança no Bitcoin, o que efetivamente elevou os preços. Também foi dito que essa notícia atraiu um aumento nos fluxos de investimento para aqueles considerados investidores convencionais que queriam exposição à criptomoeda por meio de suas contas de corretagem. Após a decisão positiva da SEC, 11 ETFs foram aprovados no primeiro dia. Mas o que se pode dizer sobre o impacto no preço? No início de 2024, o Bitcoin estava em torno de $44 mil, subindo para $68.818 em março. E onde o Bitcoin lidera, o resto seguirá. A ascensão do Bitcoin fez subir o preço do Ethereum, do Solana e de outras criptomoedas populares. 6. Hackeamento da Mt. Gox. Antigamente, no início de 2014, a poderosa Mt. Gox, uma corretora de criptomoedas sediada em Tóquio, dominava o mercado, sendo responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin em seu auge. Mas, por ser um participante tão importante, a Mt. Gox rapidamente se tornou alvo de hackers. Depois veio o ano de 2014, quando a empresa descobriu que havia perdido centenas de milhares de Bitcoins, com relatórios que variavam de 650 mil a 850 mil dólares. Aproximadamente 6% de todos os bitcoins existentes. E embora a corretora tenha acabado por localizar 200 mil desses bitcoins, a notícia do desaparecimento das criptomoedas desestabilizou efetivamente o mercado. O Bitcoin caiu 23%, chegando a 418 dólares, quando foi relatado que a Mt. Gox estava completamente offline, mostrando um site e um feed do Twitter em branco. No entanto, isso nem se comparou à própria corretora Mt. Gox, onde o Bitcoin estava sendo vendido por menos de 200 dólares, já que os usuários entraram em pânico por não poderem recuperar suas moedas se a empresa declarasse falência. No entanto, 10 anos depois, as notícias sobre a Mt. Gox ainda estão impactando os mercados em uma escala maior. Com a notícia dos reembolsos em julho de 2024, o Bitcoin sofreu outra queda de 12% na mesma semana. Portanto, seja por exagero ou por medo, essas histórias nos lembram que as notícias podem virar o mercado de cabeça para baixo. Esteja sempre informado, seja ágil e mantenha essas rodas de hamster girando. Obrigado por participar do Academy de hoje. Inscreva-se e lembre-se, hamsters são poder, um por todos e todos por um. Tchau!